galera inscrita no canal FIC. Professor Marcos, mais uma vez aqui com vocês para mais uma aula de dilatação linear. A aula de hoje vamos trabalhar com exercícios de dilatação linear. Para a resolução dos cálculos é necessário que você tenha um bom entendimento de notação científica, tá? Para meus alunos lá do CETAM, tivemos essas aulas presenciais, então vocês estão inteirados sobre elas. Então vamos colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu em notação científica. A gente aprendeu a colocar número em notação científica, retirar da notação científica, fazer as operações em notação científica, né? A adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. Essas 6 operações da matemática nós aprendemos a fazer, né? E agora a gente vai ter que colocar em prática aquilo que a gente aprendeu. Então, vamos para o nosso primeiro exercício aqui, tá? Bom, uma régua metálica teve a variação de comprimento de 1,16 ao passar de 20 graus Celsius para 98 graus Celsius. Calcule o comprimento inicial dessa régua. Dado o alfa do metal é de 24 vezes 10 a menos 6 coulomb, ou coulomb não, perdão, graus Celsius a menos 1, tá? Primeiramente, antes de resolver qualquer exercício, é necessário que a gente retire os dados que foi dado no enunciado, não é isso? Aqui embaixo ele nos deu o alfa do metal, que é 24 vezes 10 a menos 6 Celsius a menos 1. E nós temos aqui no enunciado que retirar os outros valores, tá? Para isso nós vamos precisar da nossa equação, não é isso? E na nossa equação aqui da dilatação linear, nós olhamos na aula passada, ΔL, que é a variação do comprimento, é igual a alfa vezes L1 vezes ΔT, sendo o alfa o coeficiente de dilatação térmica, ou de dilatação linear, Li é o comprimento inicial e ΔT é a variação da temperatura, não é isso? Bom, ele já nos deu alfa. E o que ele está nos pedindo é o comprimento inicial, ou seja, Li. Então, vamos observar onde é que está os dados da questão, tá? Rapidinho. Uma régua metálica teve a variação de comprimento de 1,16 milímetros. Ora, variação de comprimento. Quem é variação de comprimento? Variação de comprimento é ΔL, não é isso? Então, ΔL é a variação do comprimento, que é 1,16. Está aqui, ó. ΔL igual a 1,16 milímetros, tá? Agora, continuando o enunciado, ao passar de 20 graus Celsius para 98 graus Celsius. Ou seja, aqui eu tenho uma temperatura, aqui eu tenho outra temperatura. Foi de 20 para 98. De 20 para 98 ocorreu o quê? Ocorreu uma variação da temperatura, ou seja, a variação da temperatura, que é ΔT. Não é isso? O alfa ele também já nos deu. Então, só falta a gente encontrar aqui o comprimento inicial, que é Li. É o único que está faltando a gente encontrar, beleza? Então, aqui estão os dados. ΔL que ele nos deu, 1,16 milímetros, tá? ΔT é a variação da temperatura, T menos TI, né? Temperatura final menos temperatura inicial. A temperatura final é de 98 e a temperatura inicial é de 20. Então, está aqui, 98 menos 20 é igual a 78 graus Celsius. E o alfa do metal que ele nos deu, que é 24 vezes 10 a menos 6, foi dado aqui nos dados. E Li,
que é o que a gente vai encontrar, beleza? Então, aproveitando esse papelzinho que está na minha mão aqui, vamos explicar por que aqui eu tenho dois valores de ΔL. Tá? Nós temos dois valores, 1,16 milímetros, e aqui embaixo em vermelho está 1,16 vezes 10 a menos 1 centímetro. Da onde saiu esse valor aqui? Esse valor aqui e esse valor, o que está em azul e o que está em vermelho para ΔL é o mesmo valor. O que muda aqui é somente a unidade aqui, que aqui está a unidade de milímetros e aqui está a unidade de centímetro. Professor, mas por que isso? Porque nós estamos falando de uma régua, não é isso? E a régua, geralmente a régua é dada em centímetros, não é isso? Então, o cálculo de como transformar é bem simples, tá? Vou fazer aqui nesse outro papel. É bem simples, a gente faz pela regra de 3, né? A regra de 3 básica. Como é que você faz a regra de 3? Bom, eu tenho aqui, ó, 1,16 milímetros, não é isso? E eu quero saber qual é esse valor aqui em centímetros. Muito simples. Bom, basta a gente pegar a comparação. 1 centímetro equivale a quantos milímetros? Ou 1 milímetro equivale a quantos centímetros? Bom, 1 centímetro, ele equivale a 10 milímetros. Olha, 1 centímetro equivale a 10 milímetros. Beleza. Qual o valor que nós temos aqui? Bom, o valor que nós temos é 1,16 milímetros, né? Então, se a gente fala aqui de milímetros, e milímetros está aqui desse lado, então esse valor, milímetros, deve vir para debaixo desse outro valor, milímetros, tá? Sempre unidade embaixo da própria unidade. Eu não posso colocar aqui embaixo de centímetro, porque eu estaria colocando aqui milímetro embaixo de centímetro. Isso não pode na regra de 3, né? Então, beleza. Então, 1,16 milímetros. Beleza, agora eu tenho milímetro embaixo de milímetro. Professor, o que sobra para o outro lado? Bom, para o outro lado aqui, geralmente chamamos de x, mas você pode dar qualquer valor, né? Pode dar a letra Y, letra A, letra B, ou a letra que tem lá o seu nome, né? Então, qualquer letra, não importa aí. Aqui é só algo para simbolizar, tá? Agora, para resolver isso aqui, é simples, né? Quem já sabe, parabéns. Quem não sabe, vamos dar uma observação aqui. A gente vai fazer a multiplicação cruzada, começando sempre por quem a gente quer encontrar. Quem que a gente quer encontrar é x, não é isso? Então, vou começar a multiplicar por x. Olha, quando a gente monta certinho, tá? Botando uma unidade embaixo da própria unidade, elas se anulam. A gente não precisa mais dessas unidades que estão uma embaixo da outra. A gente vai encontrar o valor de x em centímetro. Então, a gente só vai querer centímetro. Milímetro aqui, no momento aqui, não está mais importando para nós. Ou seja, esse milímetro aqui vai eliminar esse outro milímetro aqui. Beleza? Agora, x vezes 10 é 10x. Eu não sei o valor de x, não é isso? Bom, as duas equivalências aqui viram um sinal de igualdade, né? Podemos dizer assim. E agora a gente vai multiplicar esse cidadão aqui, 1,16 vezes 1 centímetro, tá? 1,16 vezes 1, todo número vezes 1 é ele mesmo, não é isso? Então, vai ficar 1,16. E o centímetro, basta repetir. Agora, nós encontramos 10x é igual a 1,16 centímetro, mas nós não queremos 10x, nós queremos apenas x. Então, vamos colocá-la em evidência sozinho, né? X será igual... Quem está do lado de cá da igualdade já fica, né? 1,16 centímetros, basta repetir. E agora, a regra básica da equação, né? É sempre quem está antes da igualdade passa para o outro lado, né? Da igualdade, ou quem está do outro lado da igualdade passa para antes da igualdade, sempre com o inverso, né? Se eu tenho uma adição, passa a subtração. Se eu tenho uma subtração, passa a adição. Se eu tenho uma multiplicação, passa a divisão. E se tem uma divisão, passa a multiplicação, sempre um inverso da outra. Então, aqui o 10 está multiplicando x, foi isso que a gente fez, x vezes 10, ou 10 vezes x.
Então, se está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, ele vai vir para cá dividindo. Então, coloca a barra de divisão e o número 10, tá? A divisão por 10 é a mais simples que tem, não é isso? A divisão por 10 basta você correr uma vírgula para a esquerda, né? Vou colocar aqui bem do lado aqui, ó, pra gente ver. Antes da gente resolver aqui qualquer valor, ó. 1 dividido por 10. 1 tá aqui. 1 é 1,0. Então, você corre a vírgula para trás, ela tá aqui, ela vem para cá e adiciona o 0. Então, 0,1. Se é o 2, professor. Beleza. Você coloca o 2, a vírgula tá aqui, ela vai vir para cá, ó, 0,2. Professor, se é 20. Bom, aí se é 20 dividido por 10, você vai colocar o quê? O 2, não é isso? Aí, no 20, a vírgula está aqui, no 0, não é isso? 20,0000. Então, ela vai andar uma vez, ó, veio aqui para o 2, ó, então o resultado é mesmo 2, né? 20 dividido por 10 é 2, é isso, exatamente, né? A mesma coisa, se a gente for dividir isso aqui por 100 ou por 1000, né? 1 dividido por 100. Aí, a quantidade de 0 vai ser a quantidade de vezes que a vírgula vai correr. Você vai colocar o número e a vírgula está aqui, ela vai andar uma. Aí você adiciona o 0, né? Ela ia ficar aqui, mas ela tem que andar a segunda vez, já que tem um 2, 0. Então, resultado 0,01. Se fosse por 2, 0,02. Se fosse para o 3, 0,03, né? A mesma coisa aqui, se eu tenho 200 dividido por 10. Professor. Então, 200 dividido por 10, a vírgula está aqui, eu só tenho um 0, então ela anda só uma vez e para aqui. Exatamente, vai parar aqui e vai ficar 20. Beleza? É bem simples de resolver toda vez que a gente tem uma divisão por 10, por 100, por 1000. Sempre a gente só vai movimentar a vírgula e já vai encontrar o resultado, tá? Só um minuto aqui, dá uma respirada. Agora vamos continuar, tá? Então, aqui a vírgula vai andar uma vez, ó, sai dessa posição e vai vir aqui para frente ou para trás do 1, né? Antes do 1, para ficar melhor dito, vai ficar antes do 1. Então, 0,116 e repete o centímetro. Então, encontramos a resposta aqui. Agora, né, esse valor está em centímetro. Professor, mas aqui ele não encontra, está 1,16, exatamente. Lembra lá da regra de 3? Regra de 3. Lembra lá da potência de base 10? Como é que se coloca um número em potência de base 10? Movimentando a vírgula para a esquerda ou para a direita. Se ela se movimentar da esquerda para a direita, ou ela pode se movimentar da direita para a esquerda, né? Quando ela vai da esquerda para a direita, adiciona valores negativos. Quando ela movimenta da direita para a esquerda, adiciona-se valores positivo. Ela andou em qual sentido aqui? Bom, se ela está aqui, primeira regra da notação científica, vírgula no primeiro número diferente do 0. Então, a vírgula ela vai andar nesse sentido, ou seja, no sentido negativo, tá? E ela vai andar quantas vezes? Até chegar no primeiro número diferente do 0, que no caso é o primeiro 1. Então, o resultado será x. E ela andou uma vez, vai ficar 1, e aí repete o 16, adiciona a base 10, e o índice da potência é de acordo com o número de vezes que a vírgula andou. Andou uma vez, então menos 1, né? Já que ela está andando no sentido negativo, então a gente vai adicionar o valor negativo. E basta repetir os centímetros. Beleza, então, ó, x é igual a 1,16 vezes 10 a menos 1 centímetro. Delta L é igual a 1,16 vezes 10 a menos 1 centímetro. Foi assim que a gente chegou a esse valor, a esse resultado. Então, bem simples, né? Vou colocar aqui para o lado. Se precisar depois do papelzinho de rascunho, a gente continua, tá? Agora, continuar aqui a nossa substituição aqui na equação. Primeiro, precisamos encontrar quem? Nós precisamos encontrar LI, não é isso? LI que está faltando, ó, LI. Então, eu vou pegar o papelzinho de novo e fazer uma coisa bem básica aqui. Vamos supor, eu tenho uma conta bem simples, 2 mais 2. Quanto é? 2 mais 2 é igual a 4. Simples. Mas eu posso escrever também assim, ó. 4 é igual a 2 mais 2, correto? 4 é igual a 2 mais 2, correto.
Beleza, então 2 mais 2 é igual a 4. 4 é igual a 2 mais 2. O que você fez? Só inverti os lugares, né? Só troquei de lugar. Esse para cá e esse para cá. Quando eu faço isso simultâneo, eu não preciso mexer com o sinal de alguma ou de outra. Eu só vou mexer com o sinal quando se eu mover apenas um, né? Mover apenas um, por exemplo, movi esse. Aí seria 4 menos 2, seria 2 igual a 2. Quando eu movo os dois, aí eu não preciso de mexer com o sinal, beleza? Agora a gente vai continuar aqui. Fazer a mesma coisa aqui na equação, tá? Então, vou trazer para cá, ó. Antes da igualdade, alfa L1, aqui é o alfa, Li, né? Delta T, igual, traz esse outro para cá, delta L, ó. Opa. Então, movimentou alguma coisa? Não, continua a mesma coisa, não é isso? Exatamente. Então, continua a mesma coisa. Vamos para a resolução. Quem eu quero encontrar? Eu quero encontrar LI. Então, LI é o único que vai ficar desse lado. Ó. LI vai ficar sozinho desse lado. E a igualdade, quem está desse lado? Delta L. Bom, aqui eu tenho quem estava com LI. A vezes delta T. Olha, vamos se ler A vezes LI vezes delta T. Ou seja, está multiplicando. Passa para o outro lado da igualdade com o inverso. O inverso da multiplicação é a divisão. Então, se esses estão multiplicando, vai passar dividindo alfa, né, vezes delta T. Então, passou dividindo. Agora está montado aqui. Nós queremos encontrar LI, então basta a gente dividir o valor de delta L pelo valor de alfa vezes delta T. Então, vamos substituir agora aqui, rapidinho. LI é igual. Quem é delta L? Bom, delta L é 1,16 milímetro ou 1,16 vezes 10 a menos 1 centímetro. Qual nós vamos usar? Se nós estamos falando de uma régua, nós vamos utilizar centímetro, não é isso? Exatamente. Então, vamos só repetir. No lugar de delta L, eu vou colocar o valor dele, que é 1,16 vezes 10 a menos 1 centímetro. Tranquilo? Tranquilo. Então, só passar uma régua aqui rapidinho. Agora, eu tenho o alfa. O alfa, ele nos deu o valor, tá aqui, ó. 24 vezes 10 a menos 6 coulomb. Então, no lugar de alfa, eu vou colocar o valor dele, tá? 24 vezes 10 a menos 6 coulomb. Coulomb não, tô com coulomb na cabeça. Graus Celsius a menos 1. Tá? E agora, nós vamos adicionar o valor de delta T, que é 78 graus Celsius. Então, tudo isso aqui está multiplicando 78 Celsius, tá? Beleza. Então, continuando aqui, eu tenho LI é igual a 1,16 vezes 10 a menos 1 centímetro. Tudo isso aqui, ó, dividido por esses dois valores aqui, tá? Eu tenho o número 24 vezes o número 78. Então, pessoal, retornando aqui, dei uma pequena pausa para organizar rapidinho aqui. Estamos de volta, tá? Então, repetir 1,16 vezes 10 a menos 1 centímetro. Agora, nós vamos multiplicar 24 vezes 10 a menos 6 Celsius a menos 1 vezes 78 Celsius, tá?
Vamos pegar apenas os valores, primeiramente aqui, somente os valores, tá? Então, ó, o papelzinho aqui do rascunho de novo. Vou pegar 24 vezes 10 a menos 6. Isso aqui vai estar multiplicando o 78, correto? Então, tem essa multiplicação simples aqui. Ó, vou pegar só esses dois valores aqui, tá? 24 e 78. Vou ver aqui do lado, ó. 24 e 78, ou 78 e 24, não importa aqui a ordem, né? Na multiplicação vai dar sempre o mesmo, então 8 vezes 4, 32 e eleva o 3, não é isso? Agora eu tenho 7 vezes 4, que vai dar 28. 28 mais 3 é igual a 31, não é isso? Continuando agora, 8 vezes 2 vai dar 16. 8 vezes 8, 16. Vai 1. 7 vezes 2, 14. Mais 1, 15. Pronto. Já que deixamos essa primeira casa livre aqui, né? Que é a regra da multiplicação, então o 2 basta baixarmos aqui. 1 mais 6, né? Aqui vira uma conta de adição. 1 mais 6 é 7. 3 mais 5 é 8. E aqui 1 basta repetir. Então, 78 vezes 24, encontramos o número 1872, tá? Então, esse vezes esse vai dar 1872. Então, encontramos o número 1872. Após encontrar esse valor, o que acontece com a base 10? A base 10 aqui, desse lado eu não tenho base 10, então eu só vou repetir aqui, né? 10 a menos 6. Beleza? Agora, nós temos esse valor aqui e nós não podemos ainda ajeitar ele, né? Organizar ele aqui para que a nossa notação científica, a vírgula, fique na primeira casa ou no primeiro número diferente do zero. Então, eu tenho aqui 4 números, 1, 8, 7 e 2. Quem é o primeiro número diferente do zero? O primeiro número diferente do zero aqui é o 1, não é isso? Então, da esquerda para a direita, o primeiro número é o 1. Então, essa vírgula deverá ficar aqui entre 1 e 8. Aonde é que ela está atualmente? Bom, atualmente, essa vírgula ela está no final do número, né? Eu tenho um número, ó, 1872. Se eu tenho um número 1872, a vírgula fica no final, né? Vírgula 00000, que não vai alterar o valor, essa é a quantidade de zeros. Então, a vírgula está aqui na frente do 2 e ela deverá andar nesse sentido até chegar no local que ela deverá ficar aqui. Quando ela anda nesse sentido, nós vamos adicionar valores negativo ou positivo. Vamos fazer uma revisãozinha básica. Bom, se ela anda da esquerda para a direita, nós vamos adicionar valores negativos ao índice da potência, não é isso? E se ela anda nesse sentido da direita para a esquerda, ou da esquerda para a direita, negativo, da direita para a esquerda, positivo. Ela está andando em qual sentido? Ela está andando no sentido da direita para a esquerda. Então, nós vamos adicionar valores positivos no índice da potência de base 10. Então, repete todo o número aqui, ó. 1,872 vezes 10. Qual a potência que nós vamos ter? Qual o valor da potência? Bom, ela andou 3 vezes, né? 1, 2, 3. Então, no sentido positivo, então vai ficar aqui o 3 positivo, não é isso? Isso. E a outra base 10 que nós já tínhamos aqui, basta a gente repetir e aqui na frente, né? Agora, vamos resolver essa potência de base 10 aqui, tá? O número, vamos apenas repetir, 1,872 vezes multiplicação de potência de mesma base, conserva-se a base e somos expoente. Eu tenho 3 menos 6, então o resultado é menos 3. Encontramos o valor? Encontramos o valor, tá?
Encontramos esse valor aqui. Beleza. Voltando para cá, nós tínhamos 24 vezes 78, ou 24 vezes 10 a menos 6, vezes o 78. Encontramos esse valor aqui de 1,872 vezes 10 a menos 3. Então, no lugar desse valor aqui, né, nós vamos adicionar o resultado que encontramos. 1,872 vezes 10 a menos 3. Bom, lembrando que a gente ainda tinha aqui também o Celsius a menos 1 e aqui o Celsius, né? Então, trazendo para cá, ó, Celsius a menos 1 vezes Celsius. Bom, novamente aqui nós temos uma multiplicação de potência de mesma base, tá? Qual é o expoente desse segundo Celsius aqui? Bom, quando não aparece aqui, está subentendido que nós temos o 1, não é isso? Então, ambos têm a mesma base, ó, base é Celsius, aqui a base também é Celsius. Então, repete a base Celsius. Menos 1 mais 1, ou 1 menos 1, vai dar 0. Qual é o valor de qualquer número elevado a 0? Só um momento aqui, rapidinho, passando uma moto aqui. Pronto, já foi. Qual o valor de qualquer número elevado a 0? O valor de qualquer número elevado a 0 sempre será 1. A elevado a 0 é igual a 1. Se eu tenho aqui o número, vamos estar aqui, 150, se ele estiver elevado a 0, ele será 1. Se eu tiver aqui o número 1 milhão, se ele estiver elevado a 0, o resultado é 1. Se eu tiver o número menos 5 elevado a 0, também vai dar 1. Então, não importa que qualquer valor que esteja elevado à potência 0, sempre será 1. Então, se o Celsius elevado a 0 é 1. Quando eu colocar o Celsius aqui na frente, ó, o valor do Celsius, que no caso aqui é 1, então, qualquer número vezes 1 é ele mesmo. Ou seja, nós apenas vamos dizer que esse Celsius a menos 1 elimina esse outro Celsius aqui. E então vai ficar somente o número aqui. 1,872 vezes 10 a menos 3. Tá bom? Então, continuando. Eu tenho LI, que eu quero encontrar o valor. E agora eu tenho essa divisão aqui, ó. 1,16 dividido por 1,72. Lá nas operações em notação científica, nós aprendemos o quê? Que tanto na multiplicação quanto na divisão, nós vamos utilizar aqui, fazer separadamente. Se é multiplicação, a gente vai multiplicar os números, se é divisão, a gente vai dividir os números, não é isso? Separadamente, e depois a gente trabalha com a potência de base 10. Então, vamos apenas dividir esse valor aqui de 1,16 vezes 1,872, tá? Quando a gente for fazer essa divisão, 1,16 dividido por 1,872. Então, nós temos essa divisãozinha aqui. Na divisão, primeira coisa que nós devemos observar é que elas têm vírgula. Quando você vai fazer uma divisão que apresenta vírgula, a primeira coisa que você deve fazer é igualar as casas após a vírgula para que possamos dar continuidade, tá? Então, desse lado aqui, eu apresento duas casas, ó, tem o número 1 e o número 6. E desse outro lado, nós temos o número 8, 7 e 2, então, nós temos três casas após a vírgula. Então, primeiro vamos igualar os números de casas, adicionando o número que não altera valor. Depois da vírgula, o número que não altera valor é o 0. Então, 1,16 ou 1,160 é o mesmo valor, tá? Então, agora nós temos três casas aqui, três casas aqui. Dessa maneira, nós podemos dar continuidade à nossa conta, tá?
Feito isso, tenho igualdade após a vírgula. Então, agora eu posso repetir apenas os números e esquecer essa vírgula aqui. 1, 1, 6, 0. Deixa a vírgula para lá agora. 1, 8, 7, 2. Pronto. Agora, podemos dividir normalmente aqui, tá? Bom, 1160 dividido por 1872. Toda vez que eu tenho um número e eu vou dividir por outro número, e esse outro número é maior do que ele, né? No caso 1872 é maior do que 1160, a primeira coisa que vamos fazer é adicionar um zero e uma vírgula para a gente poder acrescentar um zero desse lado aqui, ó. Vamos acrescentar o zero desse lado. Agora sim eu tenho um número maior do que esse, né? 11.600 é maior. Então, vamos ver quanto é 11.600 dividido por 1.872, vai dar aproximadamente 6, tá? Estou colocando esse número porque essa conta já foi feita. Mas, se você não sabe de cabeça, você pode ir chutando valores, né, daquele método que a gente aprendeu. Se você tem um calculador aí do lado, quer fazer pela calculadora, aí é a opção sua, tá? Então, vamos fazer o passo a passo aqui. 8 vezes, ou 6 vezes 2, dá quanto? 12, né? Dá 12. 12 vai 1, não é isso? Isso, vai 1. Então, colocando logo aqui, 6 vezes 2, 12. Vai 1. Beleza. 6 vezes 7 são 42. Mais 1, 43. Não é isso? Então, a gente adiciona o 3. E para cá agora, nós vamos ter o número 4. 6 vezes 8 é 48. É isso? 6 vezes 8, 48. Mais 4. 48 mais 4, 52, não é isso? Exatamente. Então, nós vamos colocar o 2 aqui. E para cá agora nós vamos ter o número 5, né? E temos 6 vezes 1 é 6. Mais 5, 11. Beleza. Então, aqui é só adicionar o número 11. Agora, nós temos essa conta aqui. Eu vou fazer ela separada novamente aqui, por causa de um método bem simples, né? Alguns costumam fazer pedindo emprestado um número. Mas existe também uma outra forma de se fazer que fica bem simples, não é isso? Que é a forma bem simples. Eu tenho 00 aqui, então eu tenho o número aqui, 600. Eu posso retirar um desses 600, né? Vou retirar 1. Então, menos 1 aqui. Quanto é 600 menos 1? 600 menos 1 é 599, né? Beleza. Então, no lugar desse 600, eu vou retirar esse 1 aqui e vou colocar o número 599. Então, 11. E aqui no lugar de 600, eu vou botar o número 599, tá? 600 menos 1. Então, 599. E aqui eu vou repetir esse mesmo número aqui. 11, 2, 3, 2. Feito isso, agora eu posso fazer minha conta de subtração normal. 9 menos 2 é 7. 9 menos 3 é 6. 5 menos 2 é 3. 1 menos 1 é 0. 1 menos 1 é 0. Deu esse valor? Esse é o valor final? Não. Devemos lembrar que, para a gente poder fazer essa conta, a gente retirou esse número 1. Agora, o que a gente faz com ele? Adiciona ele aqui no final, não é isso? Adiciona esse 1 aqui no final. Então, mais 1. 367 mais 1 é igual a 368. Então, encontramos um valor aqui, ó. Não precisamos ficar com aquele negócio de pedir emprestado para cá, pede emprestado para lá. É só retirar 1 e depois colocar ele de novo, tá? Então, o valor que a gente encontrou aqui foi 863. 368 e aqui ficou 00. Então, deu esse valor aqui, mas está passando esse. Bom, quando está passando o valor aqui, vamos continuar, não é isso? Exatamente. Se eu não tivesse vírgula aqui, eu adicionaria uma vírgula e um zero desse lado, mas isso eu já fiz. Então, posso adicionar um zero aqui normalmente, já que eu tenho a vírgula aqui. Adiciono zero. Quando eu adiciono zero, esse número ficou maior do que esse? Ficou 3.680 é maior do que 1.872. Beleza. Se esse número continuasse menor ainda,
eu teria que adicionar um segundo zero. Mas para mim adicionar o segundo zero, eu deveria adicionar um zero aqui na frente e outro aqui desse lado, tá? Mas não é o caso desse exercício aqui. Nesse caso aqui, só adicionando o primeiro zero, a gente já consegue obter um valor maior do que esse, então a gente pode dividir normalmente aqui, tá? Então, fazendo a divisão aqui, bom, só pensando de cara, aqui, 18, se eu pegar o 18 aqui, 18 vezes 2 dá 36, né? Dá 36. Mas 72 vezes 2 passa de 80, não é isso? Passa de 80. Então, eu não posso botar o número 2 aqui. Eu vou colocar o número 1, não é isso? Então, colocando o número 1, 1 vezes esse número aqui vai dar ele mesmo. Então, basta repetir. O 2, o 7, o 8 e o 1. Vamos subtrair de novo. Vamos, né? Eu posso fazer a mesma coisa que fez ainda agora? Retirar o número 1? Pode, tá? Eu tenho 36 e aqui eu tenho o número 80. Então, eu vou tirar 1 do 80. Então, eu vou repetir o 36 e no lugar do 80 eu tiro 1. Se eu retirei 1, então, menos 1, ó, menos 1. 80 menos 1 é 79. Beleza, 79. Agora eu pego 1, 8, 7, 2. Resolvendo, 9 menos 2. 9 menos 2 é 7. 7 menos 7 é 0. 6 menos 8. Professor, aqui eu não posso, né? Não pode. Aqui não pode fazer aquele métodozinho porque não tem o zero. Então, você pode fazer aquele método antigo de pedir emprestado, tá? Então, você retira 1 aqui do 3 e aqui vai ficar o número 2, não é isso? E aqui você adiciona um 1 na frente do 6, então vai ficar o número 16, não é isso? É isso. Então, 16 menos 8 é 8. E 2 menos 1 é 1. Então, você encontrou o número 1807. Não esquece que você retirou o 1 aqui do 80. Então, adiciona 1 aqui no final, ó. 1807 mais 1 agora dá 1808. Beleza? Beleza. A vírgula já está aqui. Podemos adicionar aqui o zero. Tranquilo? Tranquilo. Então, ó, mais um macete aqui. Eu tenho o número 18, aqui eu tenho o número 18. Depois do 18, vem o zero. Então, dá, no caso aqui, 180. Se eu fosse dividir 180 por 18, seria 10. Não é isso? Exatamente. Era só correr a vírgula uma vez, ficaria... daria... Exatamente, daria 10, né? Agora, bom, se eu fizesse 10, né? 10 vezes 18 dá 180, isso. Mas se eu fizer 10 vezes isso aqui, não vai dar, né? Não. Então, vamos adicionar o número 9, tá? 9. 9 vezes 2, 18. Vai 1. 9 vezes 7, 9 vezes 7, é 63. Beleza, 9 vezes 7 é 63. Mais 1, 64. Agora, nós temos o número 6. Número 6. 9 vezes 7, 63. É isso? 9 vezes 8, 72. 72 mais 6, 78. Agora, para cá, nós vemos o número 7. 9 vezes 1. 9 vezes 1 é 9. Mais 7. 9 mais 7, 16. Agora, vamos somar todo mundo, subtrair todo mundo. Ó, mesma coisinha aqui, ó. Eu tenho um número 80. Professor, eu posso fazer o mesmo método? Pode fazer o mesmo método, sim. Tranquilo. Você vai tirar o número 1, não é isso? Dessa casa decimal aqui. Dessa casa decimal aqui, tá? Ó, nós temos 2 zeros aqui, então vamos trabalhar separadamente cada um deles, tá? Tá bom. Vamos ver aqui para ficar bem entendido. Vou fazer aqui para baixo. 1, 8. Eu tenho aqui no primeiro os 3 aqui, 180. Se eu retirar 1 daqui, né? Vai ficar 179. Não é isso? Eu retirei 1 aqui. É só 1? Não. Não é só 1, não. Por que não é só 1? Porque aqui eu tenho 3, ó. 1, 2, 3. Então, eu não tirei 1. Eu tirei quanto? Foi 100. Exatamente. 1000. Se eu esqueço que aqui é um 80,
né, e fosse 0, então daria 18.000, não é isso? Se eu tiro 100, eu ficaria com 17.900, não é isso? Exatamente. Então, eu tirei 100 daqui. Agora, eu vou trabalhar com 80, tá? Eu tenho 80 e eu vou retirar 1 do 80, vai ficar quanto? 79, tá? Então, eu vou trabalhar dessa maneira. E agora, eu tirei só 1. Desse lado aqui, eu tirei só 1. E aqui eu tenho 48. Aqui eu tenho 168. Tá? Então, 9 menos 8, 1. 7 menos 4, 3. Quando eu adicionar esse 1 aqui, ó, vai ficar o número o quê? 32, não é isso? Eu adiciono esse número aqui novamente, ó. Mais 1 igual a 32. Desse outro lado aqui, novamente, ó. 1, 9 menos 8, 9 menos 8 é 1. 7 menos 6 é 1. E 1 menos 1 é 0. Adiciona o 100 agora. Então, adicionando o 100 que você tinha tirado, eu tenho aqui 1.132, então vou ficar com 1.232, não é isso? Exatamente, 1.130, quase 1.131, adiciona 100, 1.231, adiciona 1, 1.232, para quem não pegou como é o método, tá? Resolvido, eu posso continuar aqui, ó, 1.232. Eu posso continuar isso aqui? Posso continuar. Mas aqui eu já tenho 3 números, 3 casas decimais. Eu posso arredondar isso aqui e deixar em 2 casas decimais. Então, independente do valor que tem aqui para frente, ó, eu sei que aqui eu tenho o número 19. E o 19 está mais próximo do 20 do que do 10. Ou seja, eu vou, independente do número que tiver para cá, quando eu vim arredondando de lá para cá, que chegar no 9, esse 9 vai me caber arredondar esse 1 aqui para 2. Então, não preciso continuar essa conta aqui, eu vou dar um valor arredondado. Arredondar esse valor de 0,61 para 0,619 para 0,620, ou seja, 0,62. Que vai ser esse valor da divisão aqui, ó, 0,62 aproximadamente, tá? Base 10. A base 10 a gente faz separado. Vou pegar um outro valor aqui. Um outro rascunho. Base 10 separado. Em cima eu tenho 10 a menos 1. Embaixo eu tenho 10 a menos 3. Quando eu fizer isso daqui, ó, 10 a menos 1 e 10 a menos 3, divisão de potência de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. Aqui em cima eu tenho o expoente menos 1, menos ou o expoente de baixo, que é menos 3. Dessa maneira eu tenho menos 1, menos vezes menos é mais. Então, 10 é igual a menos 1 mais 3, 2. 10 ao quadrado, né? Beleza. Então, 10 ao quadrado. Resolvido? Não. Resolvido? Ainda não. Lembre-se que, quanto é 10 ao quadrado? Bom, 10 ao quadrado é 10 vezes 10, não é isso? É. E quanto é 10 vezes 10? 10 vezes 10 é 100, não é isso? 10 vezes 10 é 100. Então, aqui eu tenho Li é igual a 0,62. Quem é 10 ao quadrado? É 100. Então, 0,62 vezes 100. Tá? Bom, quando eu multiplicar por 100, na multiplicação aqui por 100, se eu multiplico por 10, com bastante calma aqui, 0,62. Se eu for multiplicar esse número aqui por 10, basta eu andar essa vírgula uma vez aqui para frente, né? Lembra, lá na divisão voltava a vírgula. Aqui na multiplicação essa vírgula vai andar nesse sentido. Então eu multiplico por 10, ela anda uma vez, vai ficar como resultado 6,2. Não é isso? É isso. Isso aí se eu multiplicar por 100, então ela vai andar duas vezes. Ela vai andar uma e vai andar a segunda aqui. Ela vai andar uma vez para cada zero que eu tenho desse lado aqui. Então, andando duas vezes, ela vai parar aqui na frente do 2. Então, ela parando na frente do 2, eu vou ter o número 62 como resposta,
tá? Ah, se fosse por 3, bom, se fosse por 3, ó, 0,62, ou por 3 não, fosse por 1000, né? Então, ela ia andar 3 vezes. Então, ela andou 1, 2. Então, ela andou 1, 6. Ela andou 1, a segunda vez, número 2. Ela andou a terceira, não tem número? Tem, o 0, daria 620. E assim, a quantidade de vezes que o número de 0 que eu tivesse aqui, bastava eu ir adicionando 0, 0, 0 aqui e mais, tá? Então, nós encontramos esse valor. Se você fizer na calculadora, vai dar a mesma coisa, tá? Ou por qualquer outro método que você costuma fazer aí. Então, o resultado final, 62. 62 o que, professor? Bom, nota que aqui nós tínhamos centímetro, basta repetir o centímetro aqui, basta repetir o centímetro aqui, e no final, basta repetir o centímetro aqui. Então, o resultado final para a questão é de 62 centímetros, tá? Então, aqui o valor de LI é 62 centímetros. Beleza? Então, esse exercício para aqui. Até o próximo exercício.